Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Estamos iniciando o nosso segundo dia de exposição no livro do Evangelho de Marcos. E hoje estaremos expondo os capítulos 3 e 4. Aqui com vocês, pastor Eliseu Fausto. No capítulo 3, o evangelista conta como Jesus, o Messias, realiza uma cura no sábado. Escolhe todo o colégio apostólico, rebate o julgamento dos escribas e esclarece quem são os seus verdadeiros familiares. No capítulo 4, o evangelista nos relata os ensinos de Jesus através de parábolas e nos apresenta o seu poder sobre a natureza, acalmando uma tempestade. Vamos ao capítulo 3. No início do capítulo, dos versículos 1 ao 6, o evangelista relata como Jesus, num dia de sábado, curou um homem com a mão defeituosa. E no relato, Jesus chama o homem para uma posição de evidência na sinagoga e faz uma pergunta para aqueles que estavam desejando condená-lo caso curasse o homem. É interessante notar que o evangelista deixa evidente que os líderes religiosos já estavam cientes da enfermidade na vida desse homem. Estava, na verdade, esperando a atitude de Jesus com relação à cura que ele necessitava e a obediência ao descanso sabático. Qual dos dois Jesus estaria obedecendo? Ou curava o homem, ou respeitava o descanso sabático. Segundo a lei, nenhum judeu poderia ajudar uma pessoa que não estivesse em condição de quase morte. Ou seja, um judeu só poderia ajudar um outro no sábado caso estivesse à beira da morte. E no caso desse homem, sua cura poderia esperar até o outro dia para ser realizada. Por esse motivo, Jesus, antes de curar o homem, faz essa pergunta difícil de ser respondida. E a pergunta era essa: é lícito fazer o bem ou o mal? Salvar a vida ou matar no dia de sábado? Essa pergunta era difícil de ser respondida, pois eles sabiam que era permitido fazer o bem no sábado, e que se eles dissessem para Jesus não curar aquele homem, eles estariam, de certa forma, concordando que era lícito fazer o mal no sábado. Por esse motivo, todos se calaram, e Jesus curou aquele homem no dia de sábado. E como eles não conseguiram acusar Jesus por essa cura, o evangelista nos informa, no versículo 7, que eles decidiram fazer uma aliança indevida e incoerente com a religião deles, pois os herodianos, com quem eles se dispuseram a unir-se, eram considerados impuros por serem judeus que se relacionavam constantemente com os romanos. Como relato dessa união heterogênea, o evangelista nos esclarece o quanto os líderes religiosos queriam matar Jesus, logo ali no início do seu ministério. Enquanto os líderes religiosos estavam tramando contra a vida de Jesus, do versículo 8 até o versículo 12, o evangelista apresenta um contraste, em que as multidões continuavam seguindo a Jesus e desejando estar próximo a ele, ouvindo seus ensinamentos e sendo curados e libertos por ele. O termo "e os ameaçava muito", no versículo 12, se refere à ordem de Jesus dada aos demônios, que ao possuir alguém, anunciavam que ele era o Filho de Deus. E esse anúncio poderia gerar maiores problemas para o seu ministério. Por esse motivo, ele ordenava que todos os demônios se calassem. O relato que segue dos versículos 13 até o versículo 19, o evangelista discrimina todos os 12 discípulos do colégio apostólico de Jesus. Entre eles existia pescadores, cobrador de impostos, zelote, que era um tipo de guerrilheiro, pessoas simples do meio do povo e um traidor. O evangelista declara que Jesus os deu 3 tarefas. A primeira é que fossem seus fiéis seguidores. A segunda é que fossem propagadores do seu ensino. E a terceira é que, assim como Jesus, também curassem as enfermidades de seus ouvintes e expulsassem os demônios daqueles que estivessem possessos. Após o evangelista Marcos descrever essa trajetória de empenho e dedicação de Jesus à multidão,
e a escolha desses dois homens, nem um pouco associáveis do colégio apostólico, ele menciona no versículo 21 que a família de Jesus, ouvindo dizer que ele, diante de tudo isso, ainda não reservava tempo para se alimentar, desejaram ir até ele para forçá-lo a voltar para casa. Mas, antes que esses familiares chegassem até Jesus, o evangelista menciona nos versículos 22 ao 30 que os escribas acusaram-no de expulsar os demônios através do poder do chefe dos demônios. E nesse trecho, o evangelista nos introduz o tema da blasfêmia contra o Espírito Santo, erro no qual os líderes religiosos estavam praticando, pois acusavam Jesus de estar endemoniado, segundo relata Marcos no versículo 30. E pela complexidade desse tema, vou mencionar 6 fatos que não podem ser confundidos com a blasfêmia contra o Espírito Santo. Primeiro, a incredulidade não pode ser considerada uma blasfêmia contra o Espírito Santo, pois todos nós um dia já fomos incrédulos. Segundo, rejeitar a graça de Deus e criticá-la também não pode ser considerada como blasfêmia contra o Espírito Santo, pois muitos de nós, na ignorância, já criticamos o cristianismo de alguma forma. Terceiro, negar a Cristo também não pode ser considerado como blasfêmia contra o Espírito Santo, pois um exemplo claro dessa verdade é o apóstolo Paulo, que negou Jesus perseguindo a igreja, mas posteriormente se tornou um grande apóstolo. Quarto, negar a divindade do Espírito Santo também não pode ser considerado como blasfêmia contra o Espírito Santo, pois se assim fosse, nenhum participante de seitas heréticas poderia se converter. E para fechar, pecados como entristecer o Espírito Santo, resistir ao Espírito Santo e coisas do tipo não podem ser consideradas como blasfêmia contra o Espírito Santo. Ou melhor, considerados, pecados. Uma definição simples do termo blasfêmia é injuriar, caluniar, difamar. Antes de definir o verdadeiro significado da blasfêmia contra o Espírito Santo, como descrito aqui nesse texto, precisamos lembrar que, no Antigo Testamento, toda pessoa que criticasse ou atribuísse alguma característica má a Deus era imediatamente condenado à morte. Mas Jesus aqui se refere à condenação eterna e não somente a uma morte física. Tendo dito isto, vamos ao que entendemos ser a blasfêmia contra o Espírito Santo de acordo com o texto. Primeiramente, precisamos contextualizar que Jesus operava seus milagres e sinais através do poder do Espírito Santo e na qualidade de Filho de Deus, algo que foi demonstrado claramente em sua vida. Não poderia agir de outro modo, a não ser pelo Espírito Santo. Falar ou atribuir as obras de Cristo a um espírito maligno é cometer uma injúria, uma tremenda calúnia. Entendo que esse tipo de pecado imperdoável só pode ser realizado contra Cristo e suas obras aqui na terra. Nenhum outro ser humano, pastor ou líder, que no exercício de seu ministério receba uma injúria tal como a recebida por Cristo, por quem quer que seja, pode declarar que o tal ofensor cometeu o pecado imperdoável, pois nenhum de nós que seguimos a Cristo viemos a esse mundo com a missão que foi exclusiva de Cristo através do poder clarividente do Espírito Santo. Saiu. Em segundo lugar, a explicação que Jesus deu através do conto do valente fortalece esse meu entendimento. Nesse conto, Satanás é o valente que foi submetido a uma força maior, a força de Cristo, pois somente Cristo é o valente maior que aniquila a força do mal. Portanto, quem atribuir ao nosso meigo Salvador a injúria ou calúnia de que todas as obras realizadas por ele tiveram origem em Satanás, negligenciando a exclusiva obra do Espírito Santo sobre ele, é culpado de um pecado imperdoável. Amém? Continuemos. A partir do versículo 31, o evangelista nos informa que os familiares de Jesus chegaram até onde ele estava e mandaram chamá-lo. Mas entendemos, pela descrição do texto, que Jesus já sabia qual era a intenção dos seus familiares, pois imediatamente após ser informado que eles estavam o procurando, Jesus esclarece que somente aqueles que desejam realizar a vontade de Deus, assim como ele o faz, são verdadeiros familiares dele. Vamos agora ao capítulo 4. O evangelista Marcos inicia o capítulo 4 fazendo uma conexão com o término do capítulo 3, pois ele descreve as palavras, e outra vez começou a ensinar. Porém, agora Jesus estava num barco ensinando as multidões que estavam junto ao mar. E assim o evangelista nos informa que Jesus começou no versículo 3 em diante
a ensinar as multidões através de parábola, que é uma história ilustrativa. Através da primeira parábola, a do semeador, Jesus ensina que a resposta que as pessoas dão à sua mensagem, ou dizendo a mesma coisa de outra forma, a mensagem do Evangelho é devido à condição do coração delas. Assim, alguns responderão positivamente e outros negativamente, de acordo com a inclinação de seus corações. Mas a ideia ensinada por Jesus e relatada por Marcos aqui é que essa mensagem precisa ser anunciada a todos os corações. Esse ensino lembra-nos de uma outra verdade bíblica, a regeneração, pois somente uma pessoa que recebeu um novo coração recebe a mensagem do Evangelho como a única verdade que deve ser obedecida e vivida. Possivelmente, a menção na parábola da semente que caiu no caminho seja uma referência à rejeição do ensino de Cristo pelos líderes religiosos que se deixaram ser levados pelo inimigo. É de se notar que o evangelista menciona no versículo 10 que houve dúvidas entre os discípulos e alguns outros mais próximos de Jesus sobre o significado da parábola do semeador. E Jesus responde aos questionadores, ou aos questionamentos deles, com uma declaração profética relatada no livro do profeta Isaías, onde as profecias preditas por ele ao povo de Israel de seu tempo, que eram ignorantes porque o coração deles estava entregues ao erro. E assim também, as multidões, em especial os líderes religiosos, eram semelhantes àquela geração do profeta Isaías. Mas Jesus conclama aos seus discípulos que eles deveriam agir diferente. O que eu acabei de falar para vocês sobre o dever da mensagem do Evangelho ser propagada em todos os lugares, assim como a semente deve ser semeada em todos os tipos de terras ou corações. Nos versículos 21 e 22, Jesus reforça esse entendimento, falando sobre a luz, que deve ser colocada em um local de destaque, onde todos possam desfrutar de sua clareza no ambiente. Assim deve ser com a mensagem de Jesus. Deve ser anunciada em todo o mundo. Nos versículos 24 e 25, através de uma linguagem também figurada, Jesus afirma que aqueles que recebem essa mensagem e não a propagam de acordo serão cobrados por isso. E aqueles que recebendo a mensagem se tornam indiferentes a ela, até o pouco que eles receberam da mensagem será retirado. E nos versículos 26 ao 29, Jesus afirma, através da parábola da semente, que essa mensagem germinará na terra de modo sobrenatural, assim como uma semente que plantada logo cresce, frutifica e fica pronta para a ceifa. E a sequência de parábolas é finalizada com a parábola da semente de mostarda, onde a partir do versículo 30 até o versículo 34, Jesus afirma que essa mensagem alcançará o mundo inteiro, ainda que seu início seja como um pequeno número de pessoas, que seriam os 12 Jesus ali presentes, seu evangelho alcançaria multidões. E hoje estamos contemplando esta realidade, certo? Para finalizar o capítulo 4, o evangelista reservou o fato ocorrido com Jesus e seus discípulos no Mar da Galileia. A decisão de atravessar para o outro lado do lago ou do Mar da Galileia foi de Jesus, que, como tudo indica, estava cansado e logo dormiu durante o trajeto. Mas uma grande tempestade, como era comum nesse mar, caiu sobre eles, de modo que as águas estavam enchendo o barco. Foi quando decidiram acordar Jesus para resolver o problema. Pela declaração dos discípulos no versículo 38, eles entendiam que Jesus estava ignorando o que eles estavam passando naquele momento. Mas, ao despertar Jesus, ele repreendeu o mar e o vento e tudo se tornou uma grande bonança. Essa atitude de Jesus trouxe maior admiração ainda para seus seguidores, mas não deixou de repreendê-los pela falta de confiança em Deus e nele que estava ali presente. Com certeza, o evangelista Marcos, quando citou esse detalhe da falta de fé dos discípulos diante de uma tempestade com Jesus dentro do barco, ele intencionava nos ensinar que quando Jesus está presente, as coisas terão um fim agradável ou um propósito maravilhoso, pois Deus é quem está no domínio de todas as coisas. E com esse episódio maravilhoso, encerramos a nossa exposição do dia de hoje. Veja como está a sua confiança em Deus. Examine-se a si mesmo. Analisa a você. Pergunte o seu coração para saber
se ele de fato está confiando no Deus das Escrituras. O Deus que está acima de tudo e de todos, que não é pego de surpresa, que não dorme e que te ama. Pergunte para você mesmo, para o seu coração, se vale a pena desconfiar desse Deus. Pergunte para ele se existe algum motivo que faça valer a pena desconfiar de um Deus tão amoroso como o Deus das Escrituras. Eu tenho certeza que a resposta será não. Não vale a pena desconfiar, desacreditar. Por esse motivo, fortaleça a sua fé em Deus e confie independente das circunstâncias que esteja vivendo. Deus, o teu Deus, está contigo e dará vitória a você sobre essa situação. Creia. Até amanhã, querendo Deus.